cuidou de um rei em majestade e luz. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer
Salmo de número 42. Por vezes nós lemos, ouvimos uma mensagem, ouvimos mensagens, e muitas vezes nos parece que elas não modificaram, estão sendo repetidas. E de fato isso é proposital. Porque por mais que nós escutemos a palavra de Deus, nos falta muito a prática. Por mais que conhecemos a palavra de Deus, nos falta colocar no nosso dia a dia aquilo que nós falamos que conhecemos. Então estarei lendo este salmo, em seguida estarei orando também pela vida das crianças, se estão liberados. Salmo número 42, versículo 1 ao 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amado Deus, que seja o Senhor ministrando ao nosso coração, que a Tua palavra venha de encontro à nossa realidade e que possa, ó Deus, mudar aquilo que possa estar de errado na nossa prática cristã, que nós possamos estar atentos àquilo que é o Teu querer, mas também à disposição do Senhor, para permitir que o Teu Santo Espírito nos mostre aquilo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Seja, ó Deus, com os pequeninos do Senhor, que o Senhor atue na vida das crianças, ó Deus, seja com a professora, que ela seja orientada por Ti. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que se esforçam e sempre estão dispostos a estar nesta casa de oração para cultuar a Deus. Hoje nós ouvimos uma palavra que muitas vezes é a realidade de muitos que não se atentam. Foi perguntado a respeito do desejo de estar na casa de oração, estar na igreja, e mostrada a necessidade. Por que tem essa dificuldade de estar na casa de Deus? E a pessoa simplesmente falou: eu passo mal. Todo momento que eu falo, eu penso em ir na casa de Deus, eu passo mal. Queridos, há uma grande luta que eu sempre falo com os irmãos.
para vocês estarem aqui, nós buscamos vencer as nossas dificuldades e muitas coisas que ocorrem no nosso dia a dia para que impeça-nos de cultuar a este Deus maravilhoso que atua na nossa vida. E nós devemos lutar por isso, porque essa luta é uma luta por busca de intimidade maior com Deus, de nos aproximarmos melhor do Senhor, de ouvir a sua voz, de ser capacitado pelo teu Santo Espírito a fazer a vontade dele, a ser obediente e viver uma vida de fé. E por isso nós lutamos para estar aqui, para ouvir a voz do Senhor, sentir a presença do Senhor. E este caminho que fazemos até aqui, que temos na nossa vida, que nos levou até este momento de sermos considerados servos de Deus, ele não pode e não deve ser interrompido. E quando nós olhamos para aquilo que temos visto, principalmente nos últimos dias, quantas pessoas têm sido interrompidas nesta caminhada cristã? Quantas situações têm se levantado na vida da pessoa ou têm tomado o coração das pessoas para que elas não tenham mais o desejo de estar na casa de Deus? O processo que Deus iniciou na nossa vida, ele ainda não se completou. É necessário a atuação constante do Senhor na nossa vida para que a gente entenda exatamente aquilo que Deus quer e que permita com que Ele cumpra toda a obra que Ele iniciou na nossa vida. Mas, queridos, se há uma dificuldade para que a gente esteja na casa de Deus e para que esta obra de Deus se cumpra totalmente na nossa vida, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Somos nós que colocamos empecilhos e dificuldades para que Deus faça esta obra que Ele tem a fazer na nossa vida, que Ele quer fazer na nossa vida. Somos desobedientes. Iniciei essa mensagem falando que ouvimos muitas vezes mensagens semelhantes ou até mesmo iguais, mas ainda assim continuamos errando. Todos aqui que aqui estão conhecem a palavra de Deus, sabem o que é pecado e sabem o que é viver uma vida de santificação. Mas quantos conseguem de fato fazer isso uma prática na sua vida, viver uma vida de santificação? Lutamos contra os nossos pecados, com as nossas tentações, com as nossas paixões e desejos. Temos dificuldade de abrir mão de certos comportamentos e pensamentos. Isso, irmãos, muitas vezes, esse comportamento todo nosso não está alinhado com a palavra de Deus. Por isso precisamos voltar sempre à presença de Deus. Por isso precisamos sentir desejo da presença de Deus. Uma das coisas que nos atrapalha estar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus, é a vaidade. Diante da aparência que nós colocamos para a pessoa e diante da realidade que as pessoas enxergam, nós temos dificuldade de admitir que precisa, em algumas áreas da nossa vida, um tratamento, uma modificação. Junto com a vaidade está a falta de humildade, de reconhecer que tem dificuldade, que necessita de ajuda. Então, isso são alguns motivos de vários outros que ocorrem na nossa vida que nos impede de sentir esta alegria de estar na presença de Deus ou de sentir desejo de estar na presença de Deus. Nós nos consideramos bons quando não somos. Nós apresentamos uma vida cristã que na prática não está alinhado com a palavra de Deus. Nos contentamos com uma prática religiosa, achando que é o suficiente. Na verdade, o que ocorre é que aquele que não tem um coração quebrantado por Deus, não tem, de fato, uma preocupação de viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida que agrade a Deus é uma vida de uma prática cristã alinhado com a palavra de Deus, que está de acordo com o desejo de Deus. E infelizmente Satanás engana muitos,
enchendo o coração de muitos com a autossatisfação. O que eu faço está bom, como eu sou está bom, aquilo que eu vou fazer está suficiente. Nós nos satisfazemos e achamos que isso é suficiente, estar simplesmente na casa de Deus. Não é suficiente isso para nós, irmãos. Não é suficiente nós entoarmos hinos. Não é suficiente nós lermos a palavra de Deus. Não é suficiente para nós a gente acompanhar as programações da igreja e ser presente a essas programações. Não é suficiente você estar aqui nesta noite. O que você precisa é buscar sentir a presença e a necessidade da atuação de Deus na tua vida. O que está faltando? Vá conversar com o Senhor e pergunte a Ele caso você não saiba. Eu tenho dificuldade com fulano, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com aquilo. Você tem ao seu lado um Deus poderoso que tudo pode resolver. Mas não pense que Ele vai remover os empecilhos para você. Precisamos buscar a orientação de Deus para como nós devemos ser e fazer para que esta necessidade de atuação na nossa vida seja algo constante. Quem não está, irmãos, disposto a permitir que Deus faça transformações necessárias na sua vida, certamente viverá uma vida de pecado. E viverá uma vida de pecado porque não sente esta necessidade da presença de Deus. Porque quem sente esta necessidade da presença de Deus entende que Deus não se alinha com o pecado. Então eu devo me apartar de uma vida de prática pecaminosa. Sendo assim, irmãos, é essencial iniciar a caminhada com Cristo, sim, mas acima de tudo, buscar continuamente a presença de Deus. Entende isso? Eu comecei o passo, eu dei o início da caminhada, mas eu preciso continuar me encontrando com Deus. Eu preciso continuar a viver na presença de Deus. E para isso, eu tenho que ter uma vida de adoração a Deus. Lembrando que adorar a Deus é mostrar amor a Deus. É ter respeito à pessoa de Deus. É dedicação a Deus. Isso é adorar a Deus. Então, se está faltando amor, respeito e dedicação a Deus, você não tem tido uma vida de adoração. E isso não pode ocorrer conosco, irmãos. Davi, ele é tremendo porque ele traz uma mensagem nesse Salmo 42, e eu vou tentar me deter somente nesses dois versículos iniciais, versículo 1 e 2. Assim como o corvo deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Davi sentia falta de Deus, da presença de Deus. Sabe o que é, irmãos? É você estar em algum local, seja ele qual for, e você lembrar de Deus. Você está naquele momento de alegria e distração, e você lembrar da pessoa de Deus. Você sentir a necessidade de Deus, e isso ser constante na tua vida. Então precisamos ser sinceros conosco. É o primeiro passo, sinceridade. Devemos nos perguntar se temos vivido como uma corça ou corço. Estamos com sede de Deus? Temos a necessidade da presença de Deus na nossa vida, porque simplesmente nós temos desejos que precisam ser atendidos, ou porque sentimos falta da pessoa de Deus? Estamos próximos de Deus, irmãos? Será que a nossa vida de adoração não passa de uma ladainha irresponsável, em que nós temos cantado, nós temos lido, temos dito amém,
mas não paramos para refletir de que tudo é para a honra e glória de Deus, que aqui estamos por causa de Deus, que a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é exaltar a Deus. As outras coisas, irmãos, pela misericórdia do Senhor, o Senhor há de trazer para a nossa vida, mas quando entramos neste local, estamos entrando porque temos sede de Deus, precisamos da presença gloriosa de Deus na nossa vida, precisamos nos reabastecer, precisamos sentir novamente aquele amor, aquele afeto de Deus, tudo isso que é perdido durante a semana com tantas dificuldades, com tantas coisas que a gente ouve ver. E agora não vamos para a casa de Deus, mas eu vou para ter um encontro com Deus. Ah, não está do jeito que eu quero. Eu gostaria de ouvir uma guitarra diferente, uma bateria bem empolgante, eu gostaria de ver certas coisas, mas quando aquele que tem um coração de adorador vai ter um encontro com Deus, ele busca se concentrar na figura, na pessoa de Deus. Ele não vem para receber, mas vem para apresentar a Deus a sua vida. Estou colocando no teu altar, Deus, aquilo que me é precioso. Sou tão preocupado com a minha vida, tenho tantas preocupações comigo, mas nesse instante eu abro mão de tudo, porque a minha vida, o que eu sou, está em tuas mãos. Estou colocando meu coração diante do Senhor. Como Davi bem menciona, irmãos, no Salmo 139, não há como se esconder dos olhos de Deus. Ele tudo sabe, tudo conhece. Não há como escapar do seu espírito ou fugir da presença dele. Andar com Deus faz total diferença para a vida do cristão. Andar com Deus traz algo que ele tanto precisa. E Davi entendia isso. Davi compreendia isso, quanto era importante ele caminhar com o Senhor, e por isso ele ansiava pela presença de Deus. Quanto mais tempo, irmãos, nós passamos na presença do nosso Senhor, mais nós vamos percebendo o quanto precisamos ser tratados por Ele, o quanto precisamos ser trabalhados pelo Senhor, porque temos muitas deficiências espirituais. Olhamos para aquilo que Ele é, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que tudo conhece, tudo sabe, que nos ama com a nossa imperfeição, que conhece os nossos pensamentos mais íntimos, mas ainda assim nos ama. E aí a gente percebe o quanto nós precisamos de Deus atuando na nossa vida, mas para isso precisamos andar mais com Deus. Se você anda com pessoas pecadoras, se você caminha com pessoas pecadoras, você olhará para elas e verá: olha, eu estou bem, eu estou caminhando bem. Mas quando você anda com Deus, quando você está com a palavra de Deus no teu coração, você vai ver exatamente o quanto você está distante daquilo que é o ideal de uma vida compromissada com o Senhor. Davi era uma pessoa que tinha um coração de adorador, e por isso buscava incessantemente a presença de Deus. Isso fez com que ele compreendesse a necessidade de Deus atuando na vida dele, irmãos. Se estava de pé, e se ele estava de pé lutando, lutas terríveis, resistindo àqueles momentos de dias maus, resistindo aos inimigos, é porque ele estava na presença de Deus. É porque Deus estava na vida, fazia parte da vida dele. É porque ele tinha necessidade da presença de Deus. Veja que quando ele estava com a oportunidade de matar o seu adversário, quando ele estava na oportunidade de matar Saul, ele sentiu a presença de Deus, a palavra de Deus veio ao coração dele, irmãos. E isso ocorre na vida daquele que busca a comunhão com o Senhor, que busca andar na presença de Deus. Há uma oportunidade de pecar, a tentação está ali,
mas o meu Deus também está presente na minha vida, porque eu tenho a necessidade dele caminhando comigo durante todo o meu dia. E naquele momento, a sua palavra vai vir ao meu coração e eu receberei o escape, o livramento e não pecarei. Mas se ainda assim eu pecar, eu sei e eu confio que eu tenho um Deus cheio de amor, graça e misericórdia, que está disposto a me perdoar. Mas para que este caminhar com Deus seja constante, é necessário olharmos com honestidade, irmãos, e humildade para a vida que nós temos tido, para como temos nos comportado diante das oportunidades que a vida nos dá. Por mais que a realidade seja algo bem duro, eu preciso olhar para a minha vida pela palavra de Deus e enxergar exatamente quem eu sou, entender exatamente aquilo que Deus quer de mim, e eu preciso me humilhar diante de Deus. Eu preciso entrar na presença do Senhor, sentir Ele presente na minha vida, e diante daquele momento de oportunidade de pecar, eu me humilhar diante de Deus e pedir perdão, Senhor. Perdão porque simplesmente veio sobre a minha mente o desejo de pecar. Perdão, Senhor, porque quando eu tive a oportunidade de fugir do pecado, eu ainda assim coloquei ele em prática na minha vida. Mas também devemos estar dispostos a deixar Deus mudar o que precisa ser mudado na nossa vida. A obra que Ele inicia, irmãos, Ele inicia muitas vezes porque há uma necessidade. E aí Ele vai fazer esta atuação na nossa vida, mas depois disso há uma necessidade da disposição nossa, de obedecer ao Senhor, de fazer aquilo que orienta. Quantos estão se enganando, irmãos? Quantos estão enganando outros, mas não percebem que o Deus que Ele diz servir, sonda coração, que é um Deus que entende exatamente quem Ele é, e que a vitória, a real vitória, não é a aparência. A real vitória não é aquilo que as pessoas querem ver, mas é aquilo que Deus trabalha sobre a nossa vida, nos libertando, nos curando, fazendo com que a gente tenha de fato um encontro com Deus, sinta esta necessidade de Deus. Quantas batalhas nós enfrentamos durante só essa semana, né, irmãos? Quantas batalhas! Se olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que é uma vida de várias batalhas. Algumas a gente ganha, outras nós perdemos. Mas esta batalha chegará ao fim. A guerra, como um todo, ela acabará. E que vitória nós teremos, ou se é que teremos vitória? Mas isso só vai dizer se teremos de fato uma vitória sobre todas as batalhas, ou seja, na guerra, se nós somos de fato verdadeiramente vencedores, se nós caminharmos com Deus, porque aí nós estaremos na eternidade com Ele. Entre muitas batalhas que temos na nossa vida, irmãos, nós podemos sim perder algumas, mas há uma que nós não podemos perder, que é a batalha espiritual, que é aquilo que o inimigo da nossa alma tenta fazer com a nossa vida, tenta escravizar o nosso coração, tenta aprisionar a nossa vida. Isso nós não podemos permitir, porque a nossa vitória final é a eternidade com Deus, é a vida constante com Deus, livre sim das aflições deste mundo, viver uma vida na eternidade de paz, uma vida na eternidade de alegria, sem choro, sem lamento, sem enfermidade. O contrário a isso é uma vida na eternidade de sofrimento. De tudo aquilo que nós passamos aqui, choramos, é viver a eternidade desse jeito. Que ninguém queira isso, que ninguém pense que isso é uma fábula, é uma historinha,
mas que veja isso com seriedade. Precisamos, ansiamos pela presença de Deus. Uma das características da corça é que ela tem a necessidade de água pura. E Davi, ele fala isso. Então, quando Davi, ele faz esta comparação da necessidade da corça, ele está restringindo o tipo de água. Não é qualquer água. Não é uma água poluída, não é uma água parada, mas é uma água corrente e limpa. A corça, ela não tem uma necessidade de uma água qualquer, mas ela sabe exatamente aquilo que ela precisa. E Davi fala: eu tenho esta necessidade de uma água pura, uma água limpa. Davi, ele fala não de uma necessidade, na verdade, ele fala de desejo. Sabe qual é a diferença de necessidade e desejo? Eu vi a Sandra bebendo ali a água, isso é necessidade. Ela tem a necessidade de beber 3 litros de água durante o seu dia. É a necessidade física dela. Ela precisa disso. Por mais que ela não goste, por mais que ela não queira, ela precisa disso. É uma necessidade. O desejo, você pode abrir mão. O desejo, você, de repente, você pode dizer: eu não quero. Mas você sente este desejo porque é algo que gosta, algo que te traz prazer, alegria. Então, o que Davi está falando é que a corça tem desejo. É claro que existe a necessidade, mas ela tem desejo, ela tem alegria, ela tem prazer naquela água. Não sei se você já bebeu a água da fonte, água corrente. Mas muitas vezes, por exemplo, já bebi a água na Serra das Araras, a água que desce ali de uma fonte ali, a água já vem gelada, fresquinha, não precisa botar na geladeira. Então a água que te dá prazer, dá vontade de você beber de novo, que é diferente. Se você já foi em Minas Gerais, já bebeu uma água lá, por exemplo, de São Lourenço, você vai ver que a água mineral é uma água mineral diferente, não é a mesma água que você compra num boteco aí, num bar, no mercado e vai beber. E aí você sente agora o prazer, a alegria, o desejo. Quando você escolhe estar na presença de Deus, e isso brota do seu coração, este é o princípio deste desejo. Eu quero ter um encontro com Deus. E eu quero ter um encontro de Deus com Deus, não por necessidade, não porque eu estou enfermo, não porque eu quero algo solucionado na minha família, não porque eu queira algo resolvido na minha vida financeira, mas porque eu tenho desejo de Deus, eu tenho a alegria de estar na companhia de Deus. E se te falta isso, você deve ir a Deus preocupado. Senhor, por que eu não tenho a alegria de estar na Tua presença? Porque eu não tenho desejo pelo Senhor atuando, pelo Senhor presente na minha vida. Aquele que tem o desejo já experimentou algo muito bom. E aquele que tem o desejo por Deus já experimentou a maravilha da ação, da graça, da misericórdia que o Senhor traz sobre a sua vida. Lutemos, irmãos, para que isto seja constante, uma constante prática na nossa vida. Sentir o desejo por Deus. Se estamos distantes do Senhor, sentir uma sequidão. Preciso da presença de Deus. Se estamos vivendo uma vida em que algo está acontecendo e não sentimos esta alegria, que a gente possa correr para o Senhor e falar: Senhor, trabalhe na minha vida, porque assim como o corso, como a corça tem a necessidade da água, eu quero ter a necessidade do Senhor, sentir a presença do Senhor na minha vida. Mas infelizmente algumas pessoas não entendem isso. Consideram ser importante simplesmente saciar a sede, mas sede de uma vida feliz, sede de uma vida de prosperidade financeira, sede de um casamento resolvido, sede de qualquer outra coisa. Sim, queridos, precisamos disso,
mas precisamos entender que precisamos ter uma necessidade maior, que é o desejo. Precisamos ter desejo pela presença de Deus, pela companhia de Deus. Aquilo que nós necessitamos, o Senhor há de atuar na nossa vida, há de mostrar, há de abrir caminhos, há de abençoar-nos. Mas a nossa comunhão com o Senhor é preciosa. E ela é tão preciosa que o inimigo trabalha dia e noite para atrapalhar isso, para que você não sinta esta alegria. Ele sempre vai colocar circunstâncias para que você não sinta a alegria de estar na casa de Deus. Para ter sede de Deus, você precisa marcar encontros com o Senhor. No final do dia, prestação de conta. Senhor, o que está de errado? Senhor, fiz isso. Senhor, deixei de fazer aquilo. Passar um relatório completo para o Senhor, confessar os seus pecados, retirar da tua vida aquilo que pode atrapalhar a tua comunhão, o teu paladar, a necessidade, o desejo da presença de Deus. Há muitas coisas que ocorrem durante o nosso dia que pode atrapalhar, que pode trazer isso, irmãos. Seja equilibrado também nisso, que você não olhe para os seus pecados e comece a dar desculpas, mas que também você não olhe para os seus pecados e se sinta a pior das pessoas. Olhe para o teu Deus e veja que Ele é cheio de graça e amor por ti. Esteja sensível à voz de Deus. Não se esforce para ter razão nas suas falhas, mas entendendo que é melhor você admitir os seus erros, é melhor você confessar os seus pecados e depois ficar bem com Deus, do que você sair com a razão, teimar que está certo e ficar mal com Deus. Externe aquilo que tem te separado de Deus, aquilo que possa estar contaminando este teu desejo pela presença do Senhor. Em 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10, a palavra de Deus nos exorta a admitir os nossos pecados, porque se assim fizermos, se não fizermos, estamos enganando a nós mesmos, irmãos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará. E aí a sua palavra, a palavra dele estará em nós. Mas se nós não assim procedermos, irmãos, os efeitos da ação do Senhor, da palavra de Deus na nossa vida não vai acontecer, porque o Senhor fala ao nosso coração, nos mostra onde precisamos ser trabalhados, mas nós não confessamos esses pecados ao Senhor, guardamos no nosso coração, tentamos esconder de Deus para nos justificar, quando é o Senhor que tem esse papel, o Senhor Jesus que tem esse papel de nos justificar diante de Deus. Precisamos ter cuidado, irmãos, para que sintamos sempre o desejo da companhia de Deus. Para concluir esta mensagem, quero trazer uma ilustração para você. Alguns anos atrás, eu não lembro quantos anos tem, nós fizemos uma viagem para o Rio Grande do Sul, e o Wellington não pôde ir, a Edilane foi com o Guilherme, era bem pequenininho, foi conosco, né? E chegamos lá, Edilane tinha um maior cuidado com o Guilherme, e o Guilherme não bebia refrigerante, né? E só bebia suco e água. E chegando lá, ela orientou, né? Olha, ele só bebe suco e água. Uma bela noite, né? A mãezinha cuidadosa não estava por perto, e deram refrigerante para o moleque. Rapaz, parecia alguma coisa do outro mundo. E ele queria cada vez dar, e ele bebendo aquele refrigerante, ele não queria parar de beber refrigerante, porque ele nunca tinha sentido o sabor de refrigerante. E aquilo trouxe uma paixão para ele, que perdura até o dia de hoje, né, pelo refrigerante. Que seja isso, no sentido inverso conosco. A água que nós bebemos, ela é cristalina, irmãos. Ela vem do trono de glória. Esta água jorra
através da figura do Cristo, de nosso Cristo, nosso Senhor Jesus. Um dia nós bebemos esta água cristalina, irmãos, e que esta água possa ser a nossa alegria, o nosso desejo, que sejamos apaixonados por esta água, que venhamos sentir falta desta água, que nós possamos buscar, sempre nos alegrar, por nos aproximar desta oportunidade de beber desta fonte, esta fonte que traz paz, que traz afeto, que traz justiça, que traz perdão, que traz amor para a nossa vida, e esta fonte é Cristo Jesus. Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Jesus é esta fonte, Jesus é esta água viva. Por meio da sua morte e ressurreição, temos direito à vida eterna. Então, há uma necessidade de todos nós de sentirmos esta sede de Deus, de buscarmos a presença de Deus. Jesus é aquele que mata esta sede, o qual o mundo vai dizer para nós que é sede de afeto de homens, que é sede de dinheiro, é sede de ser reconhecido, é sede de não sei o que lá, irmãos. Mas a nossa sede tem que ser a sede da presença de Deus, a sede de Jesus na nossa vida. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, versículo 17. Que sejamos verdadeiros adoradores deste Deus maravilhoso, irmãos, e que nós sintamos o desejo pela presença de Deus na nossa vida. Vamos marcar encontros com Deus, irmãos. Não vamos marcar encontros com um banco, não vamos marcar encontros com essas paredes, não vamos marcar encontros com irmãos, mas vamos marcar encontros com o Senhor Deus. Que nós sejamos com um curso, com um desejo da presença de Deus. Ore pela tua vida. Ministério de Louvor.